Senhoras e senhores, cá estamos, hein, de volta. Prévia do clássico Corinthians e São Paulo em Itaquera. Novidades, mas também novidades do São Paulo fora de campo também. Vamos falar sobre tudo isso, renovações de contrato de jogadores importantes, mas não só. CBF, Dorival, tudo que está envolvendo esse rolo da saída do Dorival até agora. É grana a mais, é grana a menos. Que loucura, né? O cara vai embora, agora a CBF não tem divergência com quanto tem que ter de indenização. Mas não só isso, tem a história política envolvendo aí a reforma lá, a obra no entorno ali do Morumbi, do clube, do estádio do clube do São Paulo, que vai impactar na provável possível reforma do Morumbi, todas as coisas importantes. Vamos tratar aqui, e claro, do time que enfrenta o Corinthians nessa terça-feira lá em Itaquera. Então, tudo isso está aqui nesse vídeo. Vamos com tudo. E eu quero dizer o seguinte, hein? Antes de passar a bola para o Arnaldo, que esse vídeo tem o apoio da Apis Brasil. O que é a Apis Brasil? É uma empresa especialista em produtos naturais, suplementos alimentares e muita coisa à base de mel, vitamina, aquele negócio que o Arnaldo usa para a garganta, para dar uma limpada na hora de falar, tudo isso. E tem um QR Code aqui que você vai direto no site deles e você tem um cupom de desconto que está aqui no link que está na descrição. Cupom de desconto para você na Apis Brasil, que faz um monte de produtos legais, naturais, de mel. O cupom está aqui, é só você ir lá e garantir o seu cupom no seu pedido. Vai te receber em casa produtos de mel de primeira linha, certo? Arnaldo, vamos lá. Vamos por partes aqui na nossa conversa. Primeiro, da parte política. Hoje, nesta segunda-feira, o presidente Júlio Casares, do São Paulo, esteve lá no local onde passa o córrego, que muitas vezes enche de água e inunda o clube, para a obra da canalização desse córrego. Estava lá o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estava lá o governador de São Paulo, o Tarcísio, e o Casares estava lá. O Casares vem costurando essa história há um bom tempo, né? Dessa reforma, dessa obra, que vai, se tudo der certo, impedir que inunde o Morumbi quando tem temporal, e que, paralelamente a isso, pode ajudar na questão da reforma do Estado, que é uma coisa mais para frente, mas que está dado o pontapé inicial. É por aí, né? É por aí, Tirone, a solenidade, né, digamos, liberação das verbas, eu vou falar até o valor depois, de canalização do córrego Antonico. Ele é o córrego que corre debaixo do Murumbo. Então, agora, quem é sócio do São Paulo sabe exatamente o que é o córrego Antonico. O torcedor pouco sabe, né? Mas uma coisa pode ter ligação com a outra, como você mesmo falou. Importante, de fato, o Casares vem costurando isso há um bom tempo, antes mesmo do prefeito ser o Ricardo e do governador ser o Tarcísio, né? A gente sempre ficava falando aqui, e eu tenho arrepios de aproximação com políticos que amanhã já não estão mais no poder e tudo mais, mas essa é uma obra que primeiro atende ao sócio do São Paulo e que, de fato, estava muito longe de ser realizado, não fosse a costura política do Casares. O Casares foi, chamou o governador, fez audiência, foi lá e blá, 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 conseguiu. Conseguiu com a presença dos dois, claro que é interessante para os dois, né, politicamente falando, prefeito e governador, Ano de a eleição. liberação, claro, exatamente, é um ano especial, a liberação de mais de 440 milhões de reais em obras, né? O escoamento está orçado em 117 milhões e para remoção de famílias em Paraisópolis, vamos prestar muita atenção nessa história, entrega de moradias por conta disso e um outro piscinão num custo de 327 milhões, né? Então, uma bala grande. Previsão de conclusão das obras é 2026, quando termina o segundo mandato do Casares, em tese. Muito importante também nesse acordo, a gente ficar de olho, e ficaremos, é a manutenção depois da canalização. Se o poder público ficará com esse encargo, já que estamos falando tanto em manutenção, ou se o clube vai acabar ficando com esse encargo. Então, são coisas... Mas, de qualquer forma, você tem total razão. Sem a canalização do córrego Antonico,
não tem possibilidade do Morumbi ter reforma estrutural. Bom, Então, com a canalização do córrego, que corre embaixo do gramado, isso é possível. Então, esse acordo para final da gestão Casares de 2026 pode significar, sim, nos 4 anos posteriores, a tal obra, o tal projeto, até com a W Torre, de ampliação do Morumbi para entrega no centenário do São Paulo em 2030. Então, são 2 projetos concatenados em 2 etapas. Esse sim. primeiro, estrutural, e depois, possivelmente, a questão da reforma do Morumbi. Perfeito. Então, deu para entender, né? A canalização vai ser bom para enfim, um pouco para a região também, que sofre com as chuvas, para o associado do São Paulo, que vê o clube ficar inundado quando tem uns temporais muito violentos, e futuramente pode ajudar, se for feita tal, pode viabilizar, ou, em outras palavras, pode deixar de impedir a reforma do Morumbi, porque esse é um ponto principal. A reforma do Morumbi, ela passa pela canalização desse córrego, certo? Uhum. Essa É é a isso mesmo. história. Então, Exatamente. tá aí o Casares trabalhando aí com o poder público, ele é bem relacionado, né, com o poder público, sempre foi, e aí trabalhando nesse sentido. O primeiro ponto tá aí, então, hoje foi essa solenidade que ele estava lá com o Tarcísio, com o Ricardo Nunes, com todo mundo, o presidente do São Paulo. 2, segundo ponto, que não tem um pouco mais, vamos se aproximando do campo na conversa aqui. Exato. Dorival, beleza, meu sonho, vou embora. Valeu, tchau aí. Falta 3 semanas para começar a temporada. Eu fiz o meu time, mas vou. 3 semanas, nada, 1 semana. Faltou uma semana para começar, mas eu quero mesmo ir para a seleção. Tchau, obrigado, tô saindo. Saiu. Aí o São Paulo, poxa, mas e aí? Ficamos sem pai nem mãe, queremos uma indenização. Foi negociada uma indenização que agora entrou no impasse. Qual é a história? O São Paulo entende que tem que receber 8,5 milhões. Matéria que saiu na Folha de São Paulo na data de hoje. 4 milhões previstos em contrato, Multa. 1 milhão equivalente à multa que o São Paulo teve que pagar para tirar o Carpini do Juventude, Certo. e mais 3 milhões como uma espécie de indenização, né, pelo fato do São Paulo perder o seu técnico faltando uma semana para começar a temporada. Foi isso. Só que a Isso. 8,5 milhões no total. Só que a CBF, ela topa pagar 5,5 milhões. E o valor excedente, que seria os 3 milhões com uma espécie de indenização, estão tentando um acordo aí, mas a CBF não está muito afim de pagar. Tira o técnico do São Paulo e beleza, e tá tudo certo. Já não basta tirar jogador, machucar jogador, levar os caras lá para aquela seleção ridícula do Ramon. Tem tudo isso. E agora a CBF também não quer pagar uma indenização de 3 milhões, como se fosse uma grana que fizesse muita falta para a CBF, né? Que ela só tem que pagar salário daqueles caras que estão lá, e nada mais. Diga lá, Arnaldo. É exatamente isso. O São Paulo deu uma trucada, né, Tironi? Eu acho que o São Paulo até está no seu direito. Claro que tá. Nessa indenização, que é indenização. Eu acho que as multas não tem nem conversa. A multa prevista no contrato do Dorival e a multa do Carpini também não tem conversa. Sim, acho que a CBF tem concordo. que arcar. A indenização, eu acho que é o montante, acho que vai ter uma discussão aí. Mas a gente está falando nesse assunto porque o Casares falou sobre o Dorival na ocasião, no evento, com o governador e prefeito, sobre a canalização do córrego nesta manhã de segunda-feira. E falou mais, que além de tudo, essa divergência de multa ou de indenização em relação ao Dorival, falou que o Dorival tentou levar não só o Muricy para sua comissão, para seu staff na seleção brasileira, tentou levar vários profissionais de São Paulo, vários 3 a 4, além do Muricy. Aí é brincadeira, né? Exato. Então, pô, Dorival, vamos. Dorival, já então, foi, já vai realizar seu sonho, é tudo muito bacana, que você seja ex-campeão do mundo, pô, vai treinar o Real Madrid depois, mas deixa o São Paulo em paz, deixa os caras lá, mas continua, não. A frase do Casares foi assim, né, Tironi, sobre tudo isso. Todas as pessoas que foram convidadas pela CBF, foram várias, não foi só o Muricy, ficaram no São Paulo. Eu espero que fiquem, mas esse assédio continua existindo. Porque o Dorival não montou nada ainda na CBF. E nem a CBF ofereceu para ele. Aí o Casares continua.
Para o Dorival era um sonho. Ele foi, não tem problema. Isso mostra que o São Paulo está muito competente na política de estrutura do futebol. Viramos exemplo. Aí o Casares completou. Até brinco que não precisavam demorar tanto atrás do Ancelotti. Poderiam ter batido na porta do Morumbis antes. Mas eles ficaram. Ele falou o Casares sobre os profissionais que decidiram ficar no São Paulo, não só o Muricy. Foi aquela história do Muricy, que deu uma indireta no Dorival na resposta. Pô, você sai daqui que eu saia também. Mas o Dorival foi atrás de outros profissionais que trabalharam com ele no São Paulo. E convenhamos, né, cara? Aí fica um pouco demais, né? Dorival, e é fogo, né, Tirone? Porque tem gente que aceita. O cara quer trabalhar na seleção, quer visibilidade. Claro. Tem gente que aceita. Sim. Convenhamos, o Dorival foi muito legal. Tá na história do São Paulo. Tirou o São Paulo da fila, ganhou a maior Copa do Brasil da história, ganhou do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo na sequência. Fez o que fez. É um cara gente fina, nota 10. Porra, ninguém vai falar um pio do Dorival. Mas, Dorival, pelo amor de Deus, já foi para a seleção. Arranja. Você não trabalhou em 1000 lugares. Trabalhou no Flamengo, precisa ser do São Paulo. Você vai embora, você vai querer levar o Muricy, vai querer levar o Rui Costa, vai querer levar todo mundo. Pelo amor de Deus, segura. Manda a CBF achar outros caras. Pega o Ramon aí, para ser auxiliar. O cara não é técnico da seleção. Não está no pré-olímpico? Não tá no pré-olímpico? Cuida dele, o preparador físico, sei lá quem. E gente de outros departamentos também, entendeu, Tirone? Departamentos, por isso que ele fala da estrutura do futebol. O cara não tem então chega, já foi, chega, deu, Dorival. Amamos você, ó. Aqui, ó, Dorival. Corações para você eternos, por tudo que você fez pelo São Paulo. Mas agora vira a página, vamos para outra, né? E para de. E nem pense em ficar convocando jogador do São Paulo também. Dá um tempinho. Deve convocar, mas enfim, isso até já a gente aceita, mas tirar profissional do São Paulo, não. Pô. Muito bem, daqui a pouco a gente entra no campo. Lembrando que esse vídeo que você acompanha tem o apoio da Apis Brasil. Tudo o que for de negócio de mel, produtos relacionados ao mel, é com a Apis Brasil. Esses caras são feras, esses caras são craques no assunto, são com fama internacional. E tem um cupom Arnaldo Etirone 10. Com esse QR Code aqui, você vai para a página deles, tem um link aqui também na descrição. E o cupom Arnaldo Etirone 10, o cupom está aqui. Você ganha desconto no seu pedido, vai chegar na tua casa. Aqueles para pôr na garganta, mais vitamina, mais tudo relacionado a mel, mais mel mesmo, próprio mel. Eu gosto de mel, gosto bastante. Com iogurte vai bem. Também gosto. Domina o produto. Então, é lá mesmo. Também. Com a Apis Brasil. Aponta aí o seu smartphone para esse QR Code e aproveite o seu cupom de desconto na Apis Brasil. Bom, vamos lá. Quem tem usando muitas coisas de mel é o Arboleda, que parece estar se aproximando da renovação com o São Paulo depois de tanta coisa acontecendo. Arboleda, que foi o melhor jogador em campo contra a Portuguesa, joga sentado melhor que muitos jogadores em pé, está se aproximando da renovação, ainda bem. O São Paulo precisa desse cara, é ou não é, Arnaldo? Tirone, essa também é uma informação dos setoristas do São Paulo do final de semana, sobretudo depois do jogo do São Paulo com a Portuguesa. Em princípio, o empresário teria topado a renovação até 2026 com os valores que o São Paulo propôs. O Bola da Vez da ESPN, no sábado à noite, com Belmonte e Rui Costa. O Rui Costa falou, acho que muito bem, sobre o que é o Arboleda, sobre a peculiaridade do Arboleda, sobre o quanto ele é diferente de todos os outros, inclusive em relação à forma física, que o cara fica... É o cara que chega depois, é o cara que entra em forma antes. É o cara que vai para o jogo sem treino e joga... Com todos os problemas que ele tem, pessoais, ele é um jogador que está no São Paulo desde 2017. Já fez de tudo, já pegou qualquer crise. E eu só não cravo porque eu quero ver esse chamego, porque é empresário enrolado, sim, staff enrolado, não necessariamente ele, mas ele quer ficar no São Paulo. Ele tem uma identificação muito grande. Ele é brother do presidente da torcida independente. O cara é São Paulino. Então, eu acho que essa seria uma grande renovação para o São Paulo. Por esse jogador, vale a pena fazer algumas coisas diferentes. Porque, na verdade, a idade, né, 32, em campo até agora não bateu a idade nele, né? Isso. Em termos de desempenho. Carpini falou isso, né? Jogador que, mesmo quando não treina, parece que treinou.
Então ele não sente a inatividade, vai lá e joga. Exatamente. Se conseguir renovar com o Arboleda, acho que o São Paulo dá um grande passo em relação a essa temporada e as próximas. Vale lembrar que a renovação do Diego Costa, outro zagueiro, também está encaminhada até 2026. Falta o chamego dos dois. Também. A enrolada, e a mais difícil, seria a do Wellington, que também tem um empresário, nossa senhora, enroladíssimo, que já tentou vendê-lo umas 500 vezes. Agora o homem está com a faca e o queijo na mão, porque o São Paulo não tem o Caio Paulista, o Wellington é o único lateral. E aí está dificultando o máximo. O São Paulo está tentando renovar. O São Paulo até ofereceu para o Wellington mais tempo de contrato que todos os outros. O Casares está orientando o departamento de futebol, fazer quase todo mundo até 2026, que é o fim do mandato dele, quando ele tem autonomia para lidar com todos os contratos. Mas o Wellington, a proposta chega a ser até, pode chegar até a 5 anos de contrato, com um aumento salarial substancial e tudo mais. Mas é o mais distante nesse momento, né, em relação ao Arboleda e Diego Costa. Muito bem. Então tá aí, Arboleda, Wellington e Diego Costa. A do Wellington a mais enroscada até então. Chegamos então, portanto, enfim, ao jogo. Jogo de amanhã, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Tabu na mesa. São Paulo nunca venceu em Itaquera e vamos lembrar, já não venceu porque o Luan fez um golaço. O Luan, ele mesmo, num dos clássicos. O Otero fez gol. São Paulo foi com franco favorito muitas vezes, mas não conseguiu vencer. Então, o Carpini até falou, esse tabu aqui não é nosso. A gente também não precisa ficar enlouquecido para acabar com esse tabu. Vai acontecer uma hora. Mas o fato é que o São Paulo entra em campo amanhã. O Corinthians em crise, né? Mano chamando o Yuri Alberto de burro e tudo mais. E o São Paulo com dúvidas ou sem dúvidas. Você tem informações? Sim, com dúvidas, mas com alguns retornos que até aumentam essas dúvidas. A gente pode até começar em relação, emendando com a situação do Wellington. Aqui tem a ver o Wellington, clássico Corinthians. O Wellington é aquele que está jogando todas, né? O Igor Vinícius estava jogando todas por necessidade, sentiu. O Caleri está jogando todas por necessidade. E o Wellington também está jogando todas. Porque ainda não está confiante o Carpini colocar o Patrick da base para revezar com o Wellington. Uma das novidades na lista de relacionados do jogo contra o Corinthians vai ser a volta do Michel Araújo. Pela primeira vez, inscrito no campeonato, e que pode, além de fazer a sua função de terceiro homem de meio de campo, eventualmente ser aproveitado na lateral, como lateral. É uma possibilidade. Com o Dorival, ele nunca jogou de lateral. Com o Ceni, ele jogou de ala. Como lateral, quer dizer, na verdade, assim, com o Dorival em alguns momentos dos jogos, em alguma emergência, nunca foi escalado de início como lateral, né? Só para deixar claro. Mas o Michel Araújo é uma volta importante, sobretudo, né, nesse período em que o São Paulo não conta com o Rodrigo Nestor. A outra volta, o outro inscrito no campeonato, é o Rafinha. Pela primeira vez, vai ser relacionado. Agora, o Michel não começa jogando com certeza, vai o Wellington. Em relação ao Rafinha, tem a dúvida, Rafinha ou Moreira, já que o Igor Vinícius está fora. Ele teve uma lesão muscular, ainda não foi divulgado o tipo e o grau da lesão, mas a vaga contra o Corinthians e contra o Palmeiras será ou de Rafinha ou de Moreira, dependendo do desempenho dos dois nos treinos e eventualmente na partida contra o Corinthians. Lembrando o seguinte, né, Tironi? O Moreira, depois daquela cirurgia no joelho, retornou para o DM, retornou para o DM com algumas pequenas lesões musculares, jogou no lugar do Igor Vinícius contra a Portuguesa, teve até um bom desempenho, entrou bem, mas está ainda fora de forma, e o Rafinha está mais fora de forma ainda, porque além da questão da idade, ele não foi nem para o banco ainda. Então, contra o Corinthians, um ou outro, digamos, aquele que estiver mais firme, e não é uma escolha exatamente técnica nem tática, vai para o jogo na lateral direita, né? Essa é uma outra novidade. Então, Araújo e Rafinha pela primeira vez relacionados, mas o São Paulo vai ter outras novidades entre os relacionados. Quem? Mas para o jogo, você acha que vai ter Lucas e Luciano?
Não, o Luciano está dentro, evidentemente. O Luciano, Lucas treinou normalmente hoje. Ele pode estar relacionado, ele não tem problema mais. O Eric também treinou, então ele pode estar entre os relacionados também, né? As baixas por lesão, Nestor e Igor Vinícius, certo? perfeito. Baixa sem inscrição ainda, Rames Rodrigues. Perfeito. Então Não vai ainda. O Rames já não vai de qualquer forma, não vai estar nem no banco, não vai estar lá. E ele publicou fotos treinando. Ele treinou normalmente na segunda-feira, mas eu acho que ainda, em termos de desempenho nos treinos, ele ainda não convenceu o Carpini, em termos de desempenho físico. Então, ele ainda não estará entre os relacionados contra o Corinthians, possivelmente, porque nem inscrito no campeonato ele ainda foi, enquanto o Rafinha e o Michel Araújo já aparecem na lista de inscritos. Vamos dar aquela arriscada na escalação? Podemos. Rafael, eu iria de Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Uhum. Pablo, Alisson, Luciano, Rato, Caleri e Lucas. Eu acho bem possível. A dúvida na lateral direita. Como é que fala? É bastante. É faceirinho, né? É o time do Santo André, praticamente, né? É o time que jogou contra o Santo André na estreia do campeonato com o Rafinha no lugar do Igor. Né? Isso. É exatamente o mesmo time. Mas é aquilo, né, Tironi? Até agora, sem o Nestor e sem o Araújo, com o Luciano de 10, é isso que o Carpini sinalizou como o time ideal, entre aspas. Com aquele, se o Lucas jogar, fará a função do jogo contra o Santo André, da esquerda para o centro, né? A outra opção dele seria colocar o Galopo, como ele fez contra a Portuguesa, mas o Galopo não foi exatamente bem contra a Portuguesa. Não foi mal, mas não foi bem. Perfeito. Então tem essa situação. E aí, se for esse time que você sugeriu, é bem possível, se esse time resistir, que seja o time contra o Palmeiras também, né? Eu acho que a questão aí é se o Lucas tem condição, e se arrisca o Lucas contra o Corinthians com a possibilidade de perdê-lo contra o Palmeiras, certo? Porque afinal ele ficou de fora dos 2 jogos. E a questão da lateral direita com Rafinha ou Moreira, uma escolha. Se fosse pela experiência, claro, né? Um é menino, outro é veterano, seria o Rafinha, mas ele não jogou nenhum minuto ainda na temporada 2024, né? Muito bem, então é isso, hein? Ficamos por aqui neste vídeo. Inscreva-se no canal, estão pintando novidades, hein? Importantes aí, certo, Arnaldo? Olha, lá tem muita coisa nova, Muita hein? Já coisa essa aí, semana. Estaremos em já esta BH, por semana. sinal, hein? Estaremos em BH, então preparem-se. Estaremos lá para Supercopa. Então é isso aí, Zoom, garotos. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho, nos deem likes. Hasta. Tchau.